Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. Estamos continuando o nosso propósito de leitura bíblica, o nosso projeto 120 dias para mudar sua vida. Já lemos, estudamos, ouvimos devocionais a respeito da carta aos Romanos, uma carta extraordinária que nos mostra claramente a explicação sobre o que é a justiça de Deus, a justificação que Deus proporcionou para nós por meio de Cristo Jesus. Tenho certeza que a leitura, a meditação nessas escrituras da carta aos Romanos edificou muito a sua vida. E hoje iniciamos aí 1 Coríntios. Então, hoje eu quero compartilhar um devocional contigo, a nossa leitura bíblica do dia 1 Coríntios capítulo 1, e eu quero ler com você 1 Coríntios 1, 2 e 3, os versículos 2 e 3, está escrito assim: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, com todos os que em toda parte invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aí que são os versículos iniciais dessa carta, é uma saudação para a igreja de Corinto. E é interessante essa primeira carta aos Coríntios, nós veremos aí em outros devocionais, tanto nos devocionais escritos quanto nos devocionais em áudio. Nós veremos que essa igreja era uma igreja que não faltava dons, não faltava palavra de conhecimento, era uma igreja que foi enriquecida com os dons de Deus, com os dons do Espírito, com a palavra de sabedoria, de conhecimento, mas ainda assim o apóstolo Paulo chama essa igreja de carnal, porque havia muita divisão nessa igreja. Então nós veremos sobre esses aspectos aí durante os próximos devocionais, né? Veremos toda a carta de 1 Coríntios e veremos o quanto nós não podemos ter apenas dons, palavra de conhecimento, sabedoria, mas precisamos o quê? Manter a nossa unidade em Cristo Jesus e a nossa unidade uns com os outros, o amor uns pelos outros. Não podemos deixar que haja em nós divisão, não podemos deixar que haja no nosso meio contendas. E essa igreja nós veremos que havia muito disso. E aí eu estou compartilhando esses versículos iniciais porque me chamou a atenção a palavra que nós lemos ali no versículo 2, que diz assim: Paulo escrevendo à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo e chamados para serem santos. Essa parte me lembrou um outro versículo que está lá em Hebreus. Eu vou ler rapidinho com vocês, que é Hebreus 10:14, que fala assim: Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Ou seja, em Cristo Jesus nós já fomos aperfeiçoados, já fomos santificados. Olha o que nós lemos aqui em 1 Coríntios, aos santificados em Cristo Jesus. Aqui em Hebreus, aqueles que já foram aperfeiçoados para sempre em Cristo Jesus. E ali no versículo 2 de 1 Coríntios, chamados para serem santos. Ou seja, a obra que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário já nos tornou perfeitos diante de Deus. Mas nós somos chamados para colocar toda essa santidade que o Senhor Jesus já conquistou para nós em prática. Por isso que fala chamados para serem santos. Ué, mas nós já não fomos santificados em Cristo Jesus? Sim, a obra de Cristo foi completa, mas nós somos chamados por Deus para quê? Para colocarmos em prática essa santidade. É exatamente o que fala em Hebreus que eu li com você. Jesus já nos aperfeiçoou para sempre e ele aperfeiçoou aqueles que estão sendo santificados, ou seja, dia após dia. Colocamos em prática aquilo que o Senhor Jesus Cristo já conquistou na cruz do Calvário para nós. É interessante porque o apóstolo Paulo fala isso exatamente para uma igreja que estava vivendo de maneira carnal, tendo divisão, tendo imoralidade. Então ele diz assim, olha,
Não adianta somente nós sermos santos em Cristo Jesus, termos sido santificados pela gloriosa obra de Cristo Jesus. Nós também somos chamados para sermos santos, ou seja, para manifestarmos essa santidade, para que a nossa vida, a nossa conduta seja o reflexo dessa santidade que Cristo Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. Então, amados, que eu e você possamos receber a santidade, a santificação que o Senhor conquistou para nós com a sua obra, com a sua morte, com a sua ressurreição, e que nós possamos nos sujeitar a Deus, para que de fato nós sejamos santos, porque também somos chamados para quê? Para manifestar essa santidade através das nossas obras, da nossa conduta, da forma que nós vivemos. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque a sua obra na cruz do Calvário foi completa, nos aperfeiçoou para sempre, nos santificou em Cristo Jesus. Pai, mas nós te pedimos que o Senhor nos ajude e nos ensine a colocar em prática essa santidade, a colocar em prática essa vida santa e justa que nós recebemos por meio da obra de Cristo Jesus. Nós queremos sim, nós dizemos sim para o seu chamado, para que sejamos santos, ou seja, para que manifestemos essa santidade, essa santificação, para que a nossa conduta, para que as nossas obras, para que de fato nós possamos refletir a sua vida sobre essa terra, Pai. Nos ajuda e nos ensina a sermos santos como o Senhor é santo, a colocarmos em prática tudo que o Senhor já conquistou para nós. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.